Eu quero ler com você lá no profeta Jeremias, capítulo 30, olha aí o versículo 7. Profeta Jeremias, capítulo 30, versículo 7. Nós já lemos Daniel, então vamos ficar apenas com esse texto. Olha o que está dito aqui. Profeta Jeremias, capítulo 30, versículo 7. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Olha que interessante que é isso aqui. Contexto de Jeremias: destruição de Jerusalém, destruição do templo, o povo levado para o cativeiro na Babilônia, os idosos, as crianças e mulheres que ficaram na terra desolada. E ele está falando: não é isso ainda o que vai acontecer, que determinará o resultado da nação de Israel. Vai acontecer, e o que ainda vai acontecer é chamado de angústia para Jacó. Essa é a tribulação, é o que Daniel viu, é o que João viu, que Zacarias também viu como profetas de Deus. Então, o que é a tribulação, que também tem esse nome de angústia, de aflição, e assim por diante, né? No próximo slide nós temos aí, é o período de juízo do Deus vivo, é a indignação sendo derramada por Deus sobre a humanidade pecaminosa, rebelde, contumaz, que tem rejeitado e resistido à graça de Deus. E o juízo de Deus vai começar pela nação de Israel. Vira aí as páginas, vamos até Sofonias, olha só o que nós temos lá, em Sofonias, capítulo 3, versículo 8. Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, capítulo 3, versículo 8. Diz assim, vou ler para os irmãos: portanto, esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu decreto é juntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. O Senhor não só vai julgar a nação de Israel, como vimos em Jeremias, mas vai julgar as nações. Deus vai tratar com cada nação. Irmãos, quando nós falamos de nação na Bíblia, é a representação que há pelo poder do governo humano estabelecido por Deus. Deus vai julgar os governantes que falam pelas nações, que representam. É impressionante, quando o nosso presidente está na ONU, ele está falando em nome do Brasil, e você pode dizer assim: mas eu não concordo com isso que ele falou, não concordo com aquilo que ele disse. E seja qual presidente for, mas quando ele está lá nas Nações Unidas, ele está falando pelo Brasil. Então, quando os nossos governantes tomam decisões, estabelecem leis através do Congresso, é isso que Deus vai julgar. Se são leis justas, Deus vai julgar, e se são leis iníquas, Deus vai julgar também. Deus vai trazer juízo sobre as nações, sobre a maldade, a iniquidade, contra os mais fracos, contra os vulneráveis. Deus vai julgar todo tipo de maldade feito contra aqueles que não têm como se defender. Quando a gente pensa em aborto, quando a gente pensa em maldade com os idosos, quando a gente pensa em leis malignas, Deus vai julgar isso. É para isso que existe a tribulação. Deus vai julgar a nação de Israel pelos seus pecados, Deus vai julgar as nações por causa dos seus pecados. Mas também é o juízo de Deus contra um sistema religioso falso. Próximo slide, e nós vamos lá para Apocalipse agora, que vai ser o livro que nós vamos ler várias passagens, mas eu quero ler Apocalipse capítulo 17, vá comigo até lá, Apocalipse, o livro do Apocalipse capítulo 17, vamos ler aqui os versículos de 1 a 6, então, contexto da tribulação, é o juízo de Deus sobre a nação de Israel, sobre as nações, mas também todo sistema falso religioso. Lembra quando o Senhor Jesus disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus? Ora, tem muitos senhores na verdade nesse mundo, muitos deuses, muitas religiões que ao invés de terem o propósito de levar até Cristo, não, leva para outros que competem com o Senhor, e Deus vai julgar isso também. Olha só, Apocalipse capítulo 17, diz assim os versículos de 1 a 6,
e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, prostituta espiritual aqui, e as muitas águas são as nações. Aí o texto continua: com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Os reis da terra são os governantes, são os presidentes, são aqueles que governam, mesmo que nós os elejamos para isso. Eles vão ser julgados, e com eles as nações que eles representam, e como eles conduziram as nações, e como o povo aceitou essa condução. Há uma cumplicidade aqui dos governantes e dos governados, mas, sobretudo aqui, na questão da religião falsa. E o texto continua dizendo, diz assim o versículo 3: e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Claro, tem muitos detalhes aqui nas palavras, porém 2 coisas eu quero destacar. Primeiro, há um poderio religioso, de engano, de mentira, associado com o poder político. Isso nós chamamos de ecumenismo, né? Quando as religiões começam a se unir debaixo de poder político e começam a exercer poder político. Irmãos, eu estive assistindo uma palestra de do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que foi para o Vaticano ter a conversa, né, com o Papa e o prefeito do Vaticano. Eles ficaram 4 horas conversando, e ele diz na palestra: em momento nenhum eles falaram de Deus e da Bíblia. É um detalhe interessante. Ele disse várias vezes para as autoridades no Vaticano: eu sou católico, o presidente é católico, e eles: tá bom. E vamos falar sobre o quê? Sobre poder, sobre política. Essa é a corrupção da religião falsa, né? Ela abre para isso, exatamente. E a segunda coisa é o que João fala: ele se admirou, e ele vai ser advertido contra isso, porque ele vai ver esse poder religioso na terra, mas é um poder humano e para o homem, do homem para o homem, e não de Deus para o homem. Mas há sim esse poder, e Deus vai julgar isso, porque no mundo os cristãos verdadeiros, genuínos, estão sendo perseguidos e mortos. Aliás, as estatísticas dizem que nós estamos vivendo o período do 1º século em relação à perseguição aos cristãos no mundo, a martírio. E você não vê as vozes manifestando-se contra. Aliás, agora, na festividade de Natal, no mundo ocidental, Israel vai dizer, como sempre eles têm falado, né, desde o último primeiro-ministro, esse provavelmente novo vai falar também: Israel é o único lugar seguro para os cristãos no Oriente Médio, e nós somos seus amigos, como vocês são nossos amigos. No Oriente Médio, em 2000 anos, o único lugar que é seguro para o cristão é no Estado de Israel. Vocês sabiam disso? Igrejas que funcionavam há 1600 anos em países árabes, muçulmanos, não existem mais. A nossa igreja ajudou a receber uma família de batistas refugiados da Síria, em que terroristas tomaram a igreja e subiram na torre da igreja e foi colocado um sniper, um atirador, e os cristãos que iam saindo de casas para ir para os lugares, ele ia abatendo. E eu estou falando isso porque a família estava dizendo isso para a gente. Foi isso que aconteceu com a nossa comunidade lá em tal cidade, na Síria, um tal bairro de cristãos, batistas, irmãos. Ele contando a história e vocês. Então percebam que o mundo
não levanta a voz contra a perseguição a cristãos. A média que eles têm calculado é 100 mil cristãos assassinados pela fé a cada ano, e está aumentando. Deus vai julgar isso também. Deus vai julgar aqueles que derramaram o sangue dos santos, como está aqui nas Sagradas Escrituras. Já no próximo slide eu quero responder a pergunta: quando será a tribulação? E aí convido você a ir lá comigo para 2 Tessalonicenses capítulo 2, vamos lá, volta aí e vamos para 2 Tessalonicenses capítulo 2, nós vamos ler aqui os versículos 1 a 3. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos de 1 a 3, diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com eles, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. O dia de Cristo é a tribulação também, é um outro nome. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E se você continuar lendo, você vai ver tudo aquilo que impede ele de se manifestar, que é o arrebatamento da igreja. Enquanto a igreja do Senhor estiver aqui, não viveremos a tribulação. E Paulo está escrevendo 2 Tessalonicenses para corrigir ainda o assunto sobre a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja e o juízo que vai ser derramado. Esse é o contexto. Ele escreve, inspirado pelo Espírito Santo, a primeira, o povo tem algumas dúvidas, e ele escreve o quê? A segunda. E ele está dizendo: olha, não se preocupe, enquanto estivermos aqui, não vai acontecer isso que nós sabemos que foi revelado que aconteceria. Então, quando vai ser a tribulação? Quando a igreja for arrebatada. É por isso que nós lemos o texto de Daniel, que fala da 70ª semana, que é justamente o período de juízo de Deus sobre Israel e sobre as nações, e nós não estaremos aqui. Por quê? Porque o nosso pecado, a nossa maldade, a nossa iniquidade foi julgada na cruz do Calvário, e quando nós cremos, a justiça de Cristo foi imputada sobre nós, e Ele então pagou a penalidade. Por isso que nós não passaremos pela tribulação. Mas também uma outra pergunta que surge é: qual será a duração da tribulação? Pode colocar o próximo slide, está lá em Apocalipse, né? São um período de 7 anos, nós encontramos lá no Apocalipse. Daniel também fala sobre isso, mas vamos ler lá Apocalipse capítulo 11, os versículos 2 e 3. Então estamos dando o contexto do porquê haverá a tribulação, o que é a tribulação, sobre quem será a tribulação e quanto tempo vai durar. Apocalipse capítulo 11, vamos ler aqui os versículos 2 e 3, diz assim: e deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. E aí diz o versículo 3: e darei poder às minhas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. A gente vai para o capítulo 12, vai para o capítulo 13, a gente soma isso tudo, vai dar o quê? 7 anos, 3 anos e meio a primeira parte, mais 3 anos e meio a segunda parte, está aí as referências. Bem, o que deve acontecer nesse que antecede esse período da tribulação? Próximo slide. E agora aqui, irmãos, eu vou apenas citar os tópicos e citar as referências, mas nós não vamos ler por causa do tempo, tá bom? Então, olha só que interessante, o que vai apontar para esse período, o reajuntamento do povo judeu na terra de Israel. Quando você ouvir cidade santa, é Jerusalém. Quando você ouvir falar sobre terra, é a terra de Israel. Aliás, sabe como é que os judeus dizem quando eles vão para Israel? Eles dizem: eu vou para Eretz. Eretz é a palavra hebraica para terra. Então, quando aparece a palavra terra, você presta atenção, porque na maioria das vezes pode estar falando sobre Israel. Isso é muito importante na interpretação dos símbolos no Apocalipse, tá bom? E os judeus estão voltando, mas olha que interessante, eles sempre estão voltando, mas no período da tribulação, todos aqueles que devem estar lá estarão.
Agora, nessa questão econômica do Brasil, é a época que mais judeus brasileiros estão voltando para Israel. É muito interessante, eu perguntei para alguns por que eles estavam voltando para Israel, eles falaram o seguinte, 3 coisas pelo menos: eu quero dar segurança para os meus filhos e educação, e eu quero ter uma nova experiência profissional. Eles têm educação, segurança e oportunidades profissionais lá. Aí você possa estar pensando assim, mas pastor, eles não estão em guerra? Irmãos, morrem mais pessoas em acidente de carro em Israel do que todas as guerras que Israel já teve. E a questão da segurança lá é tão absurda. E eu vou falar aqui com a irmã Betânia, que eu tirei uma foto, a minha esposa falou, não faça isso, mas eu tirei a foto. Vocês teriam coragem de deixar o seu filho sair de casa de 7 ou 8 anos, pegar um ônibus e vir para a escola? Lá acontece isso. Estamos lá no ponto de ônibus, isso em 2019, estamos lá no ponto de ônibus, desce um menino com um crachá, com a mochilinha na escola, sozinho de um ônibus. Aí eu já peguei meu celular para tirar foto, aí minha mulher falou, não vai tirar foto da criança aí. Eu falei, vou esperar ela, então ela se afastar. Aí ela, sozinha, irmão, sozinha na calçada, de manhã, cedo. Aí eu tirei a foto. Você teria coragem? Quem teria coragem de deixar o filho sair de manhã e ir para a escola sozinho? Ninguém? Israel é assim, irmã. É seguro lá, muito mais seguro do que aqui. Quase não tem, homicídio é muito baixo, furtos são poucos que tem. Então é seguro, porque a área do conflito, na faixa de Gaza, na região da Cisjordânia, o judeu israelense não vai. E para o pessoal de lá passar para cá, tem que passar nos checkpoints, que tem ali o detector de metal, de bomba e tudo mais, né? Então, claro que tem ainda alguns atentados isolados, mas comparado com a violência no Brasil, é bem pequeno. Mas isso só mostra essa profecia, os judeus estão voltando. Nos últimos anos, os judeus europeus têm voltado com maior intensidade, sobretudo da França. Os judeus mais difíceis de voltar para Israel são os americanos. Eles ainda estão bem lá. Eles ainda estão bem, mas pode ser que não fique. Os judeus franceses estão voltando, porque eles estão sofrendo atentados terroristas na França, em escolas judaicas. Não sei se você já ouviu falar. Estão voltando. A profecia está se cumprindo nos nossos dias. E nesse período de 7 anos, será completada. A profecia ela começa e ela tem a sua conclusão. E já estamos vendo isso acontecendo e está acontecendo nos nossos dias. Próximo slide, olha só que interessante, outra coisa que está acontecendo nos nossos dias e que vai ter que acontecer no futuro é a reconstrução do templo. Começou um grupo de judeus na década de 80 a dizer, nós precisamos reconstruir o templo. Ninguém deu bola para eles. Hoje eles já têm todos os utensílios, eles têm a menorá de ouro, eles têm a arca da aliança de ouro, eles têm a roupa dos sacerdotes feita não só com aquilo que está descrito lá em Êxodo, mas com a técnica para fazer aquilo, porque eles pegaram cientistas judeus e foram para o Museu do Cairo e descobriram os desenhos das técnicas para fazer aqueles tipos de roupas que foram feitas para os sacerdotes, no período que eles estavam no deserto, e Deus disse, construa o tabernáculo, os levitas vão ter a roupa tal, e os sacerdotes vão ter as roupas tais, e o sacerdote vai ter a roupa assim. Eles estão com essas roupas prontas, e treinando sacerdotes para fazer os sacrifícios. Todo judeu que tem o sobrenome Levi, é da tribo de Levi. Todo judeu que tem o sobrenome Cohen, é da tribo de Levi e da casa de Arão, porque Cohen em hebraico quer dizer sacerdote. Nós temos um irmão judeu que é Cohen, do alemão, que é uma corruptela do Cohen. Ele entrou em contato com o pessoal de Israel e queriam dar para ele um treinamento grátis de sacerdote. Ele falou, mas eu sou um crente em Jesus Cristo. Aí eles falaram para ele, não tem problema, você é um sacerdote. Se você quiser, nós vamos dar um treinamento de sacerdote para vocês. Aonde? Em Jerusalém. Eu lembro quando eles começaram a sacrificar os cordeirinhos mancos, porque eles diziam, não é sacrifício, é só treino. Agora, já há 3 anos, tem nascido os cordeirinhos, eles separam
na Páscoa, os que nascem na Páscoa, eles separam para a Páscoa do próximo ano serem abatidos. Ainda não é sacrifício, é treinamento, porque não se pode fazer sacrifícios fora do templo, porque senão não é sacrifício a Deus, é sacrifícios a demônios. Eles falam assim, mas eles já estão sendo preparados. Irmãos, o Knesset, que é o parlamento israelense, nunca, desde a década de 80 para cá, nunca falou, eles sempre negam qualquer possibilidade política de reconstruir o templo. Agora, esse ano, um parlamentar falou sobre o direito de se reconstruir o templo em Jerusalém. Agora a questão saiu da esfera religiosa, está indo para a política. O último confronto, o último ataque dos foguetes lançados da faixa de Gaza para Israel foi porque uma família judaica reivindicou a posse de uma casa lá em Jerusalém oriental, na parte murada, dentro dos muros, porque a família de palestinos para quem eles alugavam não estava pagando os aluguéis. E eles ganharam a causa na Suprema Corte. E aí então, jovens palestinos fizeram isso daqui, lá de Jerusalém. Eles pegaram o celular, ligaram a lanterna, subiram lá eles chamam de Esplanada das Mesquitas, e os judeus chamam de Monte do Templo. Eles levantaram os celulares assim, com a lanterninha, está vendo? Assim, uma multidão, para quê? Para o Hamas, lá da faixa de Gaza, jogar os foguetes sobre o Monte do Templo. Por quê? Porque os palestinos estão dizendo, os judeus vão tomar a Esplanada das Mesquitas, vão destruir as nossas mesquitas e vão construir o quê? O templo. Mas deixa eu falar uma coisa muito interessante. De 2005 para 2006, que nós estivemos lá, um judeu crente que nos levou para o Monte do Templo, ele entrou com o passaporte brasileiro, nós também. Por quê? Porque era proibido em 2005 um judeu israelense subir no Monte do Templo. Então ele subiu como brasileiro. Em 2012, nós subimos com ele novamente, e ele com o Teudat Zeut, o RG dele. Ele já não subiu mais como estrangeiro, ele subiu como judeu. Agora em 2019 nós fomos lá e você tinha judeus ortodoxos lá em cima, você tinha judeus subindo com os filhos, com as crianças, estrangeiros, mas os muçulmanos estão reagindo a isso. A administração do Monte do Templo é jordaniana, palestina e israelense. Então o que eles estão fazendo? Eles estão permitindo os judeus subirem, mas não querem que os judeus nem ninguém se aproxime, sabe de onde? Do Portão Dourado. Eu fiquei próximo do Portão Dourado para gravar um vídeo, e aí então quando eu fui me aproximando mais e mais do Portão Dourado, daqui a pouco veio 2 policiais, um palestino e um judeu, dizendo que eu não podia ir para aquela direção, eu tinha que me afastar dali. Estão percebendo que essas coisas estão acontecendo nos nossos dias? Se você for com a gente para Jerusalém no ano que vem, em maio, nós vamos ir no Instituto do Templo, nós vamos ver essas coisas com os nossos olhos e vamos ter uma palestra dos rabinos dizendo como é que eles fizeram tudo aquilo, como é que eles chegaram naquelas peças originais. E só falta o quê? Cacherizar. Cacherizar é o termo hebraico para tirar do uso comum para o uso exclusivo de Deus, que é o sangue de uma novilha vermelha aspergido sobre essas peças. Tem 2 novilhas vermelhas pastando lá na Galileia. Está tudo preparado para esse período. Isso está acontecendo nos nossos dias. Próximo slide, irmãos. É claro, quando a gente olha para as figuras importantes da tribulação, nós temos a besta que sobe do mar, e aí nós estamos pensando num anticristo, que vem das nações. Isso aqui é muito interessante. A gente sempre tem esse debate, o anticristo será um judeu, porque os judeus só vão aceitar um judeu. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, a primeira pessoa a ser chamada de Messias na Bíblia não foi um judeu, foi um gentil, foi Ciro. Ciro foi chamado de Messias. Outra coisa interessante, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ele ganhou o Nobel da Paz porque ele prometeu paz para o Oriente Médio. 2 mandatos ele não cumpriu. Eu acho que ele devia devolver o prêmio, né?
Mas quando ele falou isso, Israel se posicionou de uma forma, irmãos, esperando, e vários elogios foram, dados a ele. Agora no governo Trump, que mudou a embaixada, eles deram o nome de uma cidade em Israel do Trump, e saiu moedas comemorativas. Eles estão chamando, na época, dizendo que o Trump era o novo Ciro moderno. Olha como os judeus estão preparados para qualquer um que tiver poder político, militar e econômico, de trazer para eles aquilo que eles mais querem, que é shalom, paz. É a palavra que você mais vai ouvir em Israel. Eles estão dispostos a qualquer coisa para ter isso. E um líder mundial vai conseguir isso. Nós vamos ver já, vamos mencionar. E a besta que sobe da terra? Essa sim pode ser um líder religioso judeu. Aí sim, os estudiosos entram num consenso maior, tá bom? Então nós temos essas duas coisas acontecendo aí, que o Apocalipse traz para a gente lá em Apocalipse 13, mas aí já seria para uma outra mensagem. Próximo slide, olha só. E esse líder mundial vai fazer o quê? Um acordo de paz de 7 anos, como a gente lê lá em Daniel, e vai quebrar na metade do tempo do acordo, 3 anos e meio. Olha só o próximo slide, nós vamos ter o quê? Nesse período, Apocalipse 12, quando se quebra a aliança, tem a perseguição a Israel. E outra coisa interessante que o Apocalipse 12 diz é que Deus vai preservar a população, parte da população de Israel, e vai levar para o deserto. Os estudiosos acreditam que é o deserto lá do outro lado do Rio Jordão, do Mar Morto, que é a Jordânia, na cidade de Petra. Sabe o que alguns crentes estão fazendo? Indo para Petra, naquelas cavernas, que é um lugar assim, das 7 maravilhas do mundo. Eu estive lá, realmente é fascinante. Eles estão colocando novos testamentos em hebraico, para que quando os judeus forem levados para lá, eles possam ler e entender o que está acontecendo. Então, essas coisas estão ocorrendo no mundo, tá bom? Próximo slide, nós teremos aí, o Senhor vai selar os 144 mil israelitas, 12 mil de cada tribo, homens e virgens. Então, não é nenhum outro grupo religioso, a não ser judeus mesmo, israelenses, e as 2 testemunhas. Por quê? Porque eles vão dar testemunho do Apocalipse, da revelação de Jesus. Próximo slide. O anticristo vai aproveitar o templo que vai ser reconstruído, ele vai querer entrar no templo e ser adorado como Deus. Isso eu quero ler com vocês, Vamos lá para 2 Tessalonicenses. Deixa eu dizer uma coisa enquanto a gente chega lá. Agora vamos ler o versículo 3 e 4, Aliás, vamos ler o 4, já lemos o 3. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando você lê na Bíblia trono de Deus, não é o mesmo trono do rei Davi. Não, o trono de Deus é justamente, você tem a arca da aliança e você tem o propiciatório. O propiciatório é a tampa com os 2 querubins. Aquilo é o trono de Deus. Quando Deus vinha no Yom Kippur, que ele entrava ali e assentava ali, em que o sumo sacerdote entrava pela primeira vez e a única vez no ano, ele via o trono de Deus, ele contemplava o próprio Deus se manifestando ali. Então, a arca da aliança, a tampa em cima, que é o trono de Deus, quando você lê isso na Bíblia. E o anticristo vai querer o quê? Entrar no templo de Deus e ser adorado como Deus. Ele vai entrar no lugar chamado Santíssimo, Santo dos Santos. Olha o versículo 4 que diz: o qual, falando do anticristo, vou ler o versículo 3: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Está se referindo lá a Daniel. Ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele vai ir para o lugar dentro do templo chamado Santo dos Santos. Tá bom, irmãos? Muito bem, essa era a primeira parte que eu queria
falar com vocês, e agora a segunda parte é: como será o juízo? Pode passar. Como será o juízo de Deus na tribulação? Através dos 7 selos. Vá comigo para Apocalipse capítulo 6, pode colocar o próximo slide, olha só o que nós encontramos aqui. O juízo de Deus começa, e nós temos aqui a figura dos 4 cavaleiros do Apocalipse, o que cada um deles representam. Próximo slide. Primeiro selo, temos um cavalo branco. O cavalo branco simboliza ali a paz, o acordo de paz que foi feito com o anticristo, pelo anticristo. E olha que interessante a descrição, acompanhe comigo Apocalipse 6, versículos 1 e 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia como em voz de trovão: vem ver. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. Um arco sem flecha, é o símbolo de acordo de paz. E quem vai fazer isso? O anticristo. Então é uma falsa paz, né? Ele vai receber a coroa, a autoridade para reinar, para governar. Próximo slide, nós temos aí o segundo cavalo, né? Bem, acaba a ilusão da paz, começa a guerra. Olha só o que o Apocalipse 3, capítulo 6, 3 e 4 fala para a gente. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi dado uma grande espada. Isso aqui é muito importante e interessante a gente entender o contexto disso. Bem, você faz um acordo esperando uma paz, o mesmo acordo que foi feito antes da Segunda Guerra Mundial, entre os britânicos, americanos e a Alemanha, e depois rasga-se o acordo de paz e começa a Segunda Guerra Mundial. É essa a ideia. E aí você tem a resistência, você tem os aliados que começam a fazer frente, ou seja, haverá resistência militar ao domínio do anticristo. Não vai ser hegemônio o domínio dele, haverá resistência. Então ele tem que impor o seu domínio militar. E aí nós temos o cavalo vermelho, o símbolo da guerra. O próximo, olha só, o que vem em consequência da guerra? Fome. Leia aí comigo os versículos 5 e 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem ver. E olhei, eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro. Um dinheiro é um dia de trabalho por uma medida de trigo. E aí continua dizendo aqui o texto, se eu achar aqui: e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Olha o versículo, aliás, esse já foi o versículo 6. Então, o que é isso? É a fome, é a escassez de alimento. Irmãos, quando eu vi, só para ilustrar isso aqui nos nossos dias, quando eu vi o primeiro-ministro Boris Johnson querendo falar com o nosso presidente, eu fiquei pensando, o que ele quer com o Brasil? Depois eu fiquei sabendo, ele quer comida. Ele quer comida. Quando a gente vê essas autoridades, dos países conversando com as nossas autoridades, o que eles querem é comida. Por quê? Porque está em escassez. Nós temos pandemia, e aqui o contexto é guerra, vai reduzir a alimentação no mundo. Mas temos o próximo cavalo aí, que é o resultado de tudo isso, a morte. Olha só, o amarelo, capítulo 6, 7 e 8 agora, diz assim: e havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. 1/4 de cada 4 pessoas no mundo, uma vai morrer nesse período da tribulação. Por isso que é a angústia, por isso que é o juízo de Deus, por isso que é a morte. E no próximo slide nós temos o 5º selo, que são as almas sob o altar, fala do martírio. E aí eu coloquei uma ilustração do 1º século, porque é o que vai acontecer no período da tribulação. Aqueles que rejeitarem esse domínio, que não aceitarem o sinal da besta, eles vão morrer em nome do verdadeiro Messias.
É o que vai acontecer no período da tribulação. Já no próximo slide, olha só, nós temos o 6º selo. Então não é só uma questão política, militar, econômica, mas é uma questão também do controle de Deus sobre a criação. Deus vai mexer com a criação. E aí nós temos as calamidades físicas, naturais. Olha aí os versículos 12 em diante, diz assim: e havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os rios, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, o controle de Deus sobre a criação, e Deus usando isso para julgar. Agora, olha que impressionante que é isso daqui. É isso que os cientistas estão vendo com os grandes telescópios, com os cálculos astronômicos de todos esses movimentos dos astros. E é o que Deus vai fazer, vai usar isso para trazer como juízo sobre a humanidade. Mas tem algumas coisas interessantes aqui. Por exemplo, você percebe as autoridades mencionadas aqui, e eles sabem quem que tem o controle disso? Deus, Jesus Cristo. E Jesus está julgando aqui por quê? Porque ele recebeu essa autoridade para julgar. Ele vai dizer lá no Evangelho de João que o Pai a ninguém julga, mas deu esse poder ao Filho. E por que Jesus é que vai julgar? Porque foi Ele que morreu na cruz. Ele conquistou o direito de abrir esse selo, o selo da posse da terra e do juízo que Deus vai trazer, né, sobre a sua própria terra. É muito importante a gente ter isso em mente. Agora, nos próximos slides, né, a gente já mencionou a questão dos servos assinalados, pode avançar um pouquinho mais. Também já mencionamos a questão dos mártires, que é repetido aqui. E aí nós temos o 7º selo, que é o silêncio, que é justamente para criar essa expectativa daquilo que vem a seguir. Por quê? Porque lembra que nós terminamos falando dessas pessoas tentando se esconder do juízo? Então parece que para-se, e Deus então está aguardando algo, e a população aguardando algo de Deus. É o que a Bíblia vai chamar no Apocalipse de arrependimento. Mas sabe o que vai dizer no Apocalipse? Que apesar de tudo isso, o povo não se arrependeu. Então, mais juízo. Só vamos ler aqui o capítulo 8, versículo 1 aqui. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E aí nós temos na sequência o juízo das trombetas. Percebam que a coisa vai se intensificando. Acompanha comigo aí. Vamos lá. Capítulo 8, versículo 7, a primeira trombeta. Pode passar o próximo slide. Nós temos aqui, capítulo 8, versículo 7, assim: e o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva de fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Irmãos, 1/4 da população mundial já foi dizimada. Agora é as árvores do campo, 1/3. Próximo slide, nós temos o quê? A segunda trombeta, um monte ardendo. Olha aí os versículos 8 e 9, diz assim: e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus, né, dos navios no mar. Bem, agora aqui nós temos um outro aspecto muito interessante. Quando você olha para o livro do Apocalipse, o capítulo 13, você vai ver que ninguém comercializa sem o sinal da besta. Isso é o poder econômico. Hoje, irmãos, a coisa mais importante é a economia. Os jornais mais importantes são os que tratam de economia. Vocês sabem, um governante fala uma coisa, uma autoridade fala outra, o que acontece com as bolsas? Caem, sobem, não é isso? Isso é economia.
as pessoas são eleitas por causa da economia. Se a economia vai bem, mais chance tem o candidato de ganhar a eleição, né, de ser reeleito. Se a economia vai mal, a grande chance de mudar de candidato é maior também, a chance aumenta. Então o que Deus está fazendo? Está tocando naquilo que é a força que o governo tem. Qual é a força que o governo tem? Controlar a economia. E Deus está tocando nisso também. Estão percebendo que Deus está mostrando quem Ele é e o que o homem é? Então não se iluda, acima da economia, Deus, irmãos. Não se iluda com isso. Acima da economia, Deus. Porque Deus é maior do que a nossa fome, inclusive. Pode nos faltar o pão, mas não pode nos faltar o pão da vida, que é o Senhor Jesus. Avança comigo para o próximo slide. Olha só, nós temos aí estrelas caindo do céu, versículos 10 e 11. Diz assim: e o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre o quê? A terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas, água doce aqui. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. No próximo slide nós temos aí os corpos celestes, versículos 12 e 13, diz assim: e o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que estão por tocar. Dos que habitam a terra. Graças a Deus que nós vamos estar no céu com o Senhor. E a quinta trombeta, nós temos o primeiro ai, que aí começa no capítulo 9, que vai intensificando o juízo sobre os seres humanos rebeldes, perversos, malignos no seu coração em relação a Deus. Isso aqui é muito importante, irmão, só fazendo um parênteses aqui. Por quê? Nós conhecemos muitas pessoas boas, tão boas que só falta ser crente. Se falta ser crente, falta tudo, porque as pessoas boas estarão debaixo desse juízo também, porque rejeitaram. E aqueles que creram estarão sendo perseguidos e sofrendo, menos aqueles que foram selados. Estão entendendo? Porque é urgente a misericórdia do Senhor, está gritando, né? Por que nós estamos aqui ainda? O pastor mencionou isso ontem à noite. Por que estamos aqui ainda, irmãos? Porque estamos resgatando pessoas, porque estamos salvando vidas, nós estamos tirando o tição do fogo, como diz a palavra de Deus. Nós estamos dando oportunidade, chance, para que nesse período da igreja as pessoas sejam alcançadas pelo amor de Cristo manifestado na cruz do Calvário. Porque depois disso, lê o Apocalipse. Próximo slide nós temos o segundo ai, e no próximo slide o terceiro ai, e para finalizar nós temos os juízos através das 7 taças. E aqui então é o ápice do juízo de Deus sobre a humanidade. Grandes e pequenos estarão debaixo do juízo de Deus. Por isso que nós recebemos o Cristo, por isso que nós, crendo em Cristo, que recebeu o juízo de Deus, não passaremos por isso. Mas eu quero ler então essas taças. Vamos lá para Apocalipse capítulo 16, versículo 1. Nós temos úlceras malignas. Olha que interessante que é isso. Voltando para o juízo lá do Êxodo, né? Apocalipse capítulo 16, versículos 1 e 2. Diz assim: e ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra 7 taças da ira de Deus. Olha aí o versículo 2 do que nós lemos. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O que esse juízo está fazendo aqui é a distinção. Os profetas já vêm dizendo: Deus fará diferença entre aqueles que o servem e aqueles que não servem.
só sobre aqueles que têm a marca da besta. E aqueles que estão resistindo, que creram, que se arrependeram, sobre esses não. Mas nós temos a segunda taça, né? Os mares viram sangue, Apocalipse 16, 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Olha aí a terceira taça, rios se tornam em sangue, versículos 4 a 7. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouviu o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e que hás de ser, porque julgaste estas coisas, visto como derramaram o sangue de quem? Dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. A coisa vai estar tão desesperadora que os anjos têm a necessidade de dizer: ainda assim, isso é justo. Eles merecem. Isso é a justiça de Deus. Porque quem não tem experimentado da misericórdia de Deus vai ter que encarar o quê? A justiça de Deus, irmãos. Já parou para pensar nisso? Que quando uma pessoa rejeita, ela está dizendo: eu vou pagar pelo meu pecado? Na doce ilusão que ela pudesse pagar, porque o que é pagar pelo pecado? É passar eternamente sem Deus, no inferno. É isso, é essa a rebeldia do homem, é esse orgulho, essa extremo do orgulho e da soberba, é tentar viver sem Deus, sendo que nós somos pó. Meus queridos, se a doença, a enfermidade humilha a gente, a morte iguala todo mundo. Quem nós somos? Quando a gente pensa em uma pandemia, né, como nós estamos vivendo, que as pessoas, mais de 600 mil pessoas estão morrendo disso, além das outras doenças, nós temos uma lição aqui: a fragilidade do ser humano. E se nós não nos agarrarmos com Deus, o que teremos? Mas os anjos dizem: o juízo divino é justo, porque Deus é justo, Deus é santo. E avançando aqui, olha só o que nós encontramos na quarta taça: o sol fica escaldante, versículos 8 e 9, diz assim a palavra de Deus: e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus. Presta atenção agora, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Lembra as chagas sobre aqueles que estavam adorando o anticristo, a imagem da besta. Aqui realmente é algo muito forte, né? Vamos para a quinta taça: trevas. Apocalipse 16, vamos ler os versículos 10 e 11. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Isso aqui é muito importante a gente destacar, porque a gente olha, irmãos, para o domínio, para o poder do inimigo, e é grande. E às vezes a gente pensa assim: mas quando vai terminar isso? Será que nunca vai acabar? É interessante que isso também é retratado na literatura, e retratado também nessa parte dos super-heróis que eu mencionei ontem, né? Já perceberam que os vilões nunca são vencidos? Já perceberam isso? Tem um propósito ali, porque ainda não concluiu, não acabou a história. É por isso que você tem sempre um renascer dos vilões. Sempre tem os heróis também, mas os vilões estão sempre ressurgindo, porque não terminou. Enquanto Deus, o maior de todos os heróis, não destruir o trono de poder do inimigo, ele continuará atuando. Só tem um que pode vencê-lo, e é o Senhor Jesus Cristo. E nós temos aqui, para ir para a conclusão, o rio Eufrates seca. Por quê? Porque agora o anticristo, sem a sua capital, sem o seu poderio, ele tenta eliminar aquilo que é o alvo dele, a nação de Israel. Foi assim quando a chegada de Jesus, as crianças que foram assassinadas,
por Herodes, porque ele sabia que aquele que estaria nascendo seria o rei dos judeus e que estava ameaçando o seu reinado, né? E é essa tentativa de Satanás de tentar destruir Israel ao longo dos séculos, porque sem Israel, para quem Jesus voltará? Ele prometeu que voltará para Israel, então ele levanta o seu exército contra a resistência de Israel. Olha aí comigo os versículos 12 em diante, diz assim: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazendo milagres vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregarem para a batalha, daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Deixa eu dar um parênteses aqui. Não é isso que os governantes fazem quando eles estão fracassando no governo das nações, dos seus países? Eles fazem o quê? Guerra com gente de fora. Vamos atacar um inimigo externo. Aqui é o ápice disso. Olha o versículo 15: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. O vale do Armagedon é onde está o alimento de Israel. Ali é a base da alimentação de Israel, da produção de alimentos. Napoleão Bonaparte tentou conquistar Israel 2 vezes dos turcos otomanos. E quando ele chegou ali e viu o vale do Armagedon, ele fez a seguinte declaração: esse é o melhor campo de batalha que eu já vi na minha vida. Os turcos venceram, então a história é outra, né? Mas imagina se Napoleão tivesse vencido. Bem, dos erros e acertos de Napoleão Bonaparte, né, o imperador da Europa, tem uma coisa que ele fez de bom: ele acabou com aquilo que é chamado de Santa Inquisição. Já ouviram falar? Quem terminou com isso? Napoleão Bonaparte. Ele acabou com a Santa Inquisição. E para finalizar, a 7ª taça: trovão, relâmpago e terremoto. Olha aí, versículo 17 em diante: e o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Irmãos, essa é a mesma palavra de Jesus na cruz. Está consumado. A obra da redenção foi finalizada. Aqui é a obra do juízo de Deus sobre a humanidade, está concluída. Avança comigo aí, olha só: e houve vozes, trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. A expressão de toda forma de poder corrupta e promíscua, a união do Estado com a religião, como nós falamos anteriormente, né? E a grande cidade, já li o versículo 20: e toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras aproximadamente do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Quando você pensa em tudo que está acontecendo no mundo, nós temos 2 livros que devemos ler e devemos passar para as pessoas lá fora. O primeiro livro que eu recomendo é o Eclesiastes. Nós estamos numa época tão assim complexa que só o livro de Eclesiastes responde. Essa inquietação do ser humano, esse vazio existencial, essa coisa maluca que nós estamos vivendo, das pessoas querendo ser várias coisas que é impossível. É um absurdo, uma incoerência, uma coisa assim que você fala: não é possível que eu estou ouvindo isso. A gente fica até sem ação dos absurdos que estão acontecendo. Então, um livro para isso é Eclesiastes. O segundo livro é o Apocalipse, irmãos. Quando as pessoas lerem o Apocalipse, elas terão a chance de se converterem ao Senhor Jesus. Mas pastor, tem gente na igreja que tem medo do Apocalipse. Já ouviram isso? Leia com medo mesmo, é melhor sim.
porque é a palavra de Deus de qualquer jeito. Mas, se nós queremos entender o tempo que estamos vivendo, Eclesiastes, se queremos realmente apontar para as pessoas o que vai acontecer, Apocalipse. E disse e digo novamente, os adolescentes estão mais bem preparados para entender o livro do Apocalipse hoje em dia do que os maiores teólogos de 200 anos atrás. Será que isso já não é mesmo da parte de Deus um sinal de que nós devemos falar mais sobre essas coisas? Ensinar mais sobre esse assunto? Ler mais sobre esse livro da Bíblia chamado Apocalipse? Porque isso tudo acontecerá, e a garantia que nós temos é que foi o próprio Deus que disse. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, o pastor Fabiano vai chegar e vai ter uma palavra e uma oração para todos nós que estamos aqui e para os irmãos em casa.